Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, aqui mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos estudar na aula de hoje, uma pré-lição da lição de número 9, Vamos falar sobre Jacó e Esaú, os irmãos em conflito, Então eu já quero convidar você, pegue aí seu material de anotação, pegue seu caderno, pegue a sua caneta. Se você também tomar, pega o seu chimarrão e vamos dar início, mais uma lição abençoada, Nós vamos falar então hoje sobre Jacó e Esaú, irmãos em conflito, Já quero convidar você, não se esqueça, de dar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar também para que mais pessoas sejam abençoadas. Vamos iniciar? Meus amados irmãos, então, a nossa introdução, Nós vamos ver nessa lição que a família de Isaac estava dividida, E por que aconteceu essa divisão? Nós vamos ver que Isaac ele orou, ele pediu para Deus que ele queria um filho, E Deus fez mais, infinitamente mais daquilo que ele pediu ou que ele pensou, Na verdade, eles tiveram filhos gêmeos. A sua esposa era estéril, não podia engravidar, mas ela engravidou e teve ali 2 filhos, Esaú e Isaac. Mas nós vamos ver que vai acontecer um conflito entre esses irmãos. Nós vamos ver a causa por que aconteceu, Nós vamos ver as consequências desse conflito. Tudo isso nessa aula de hoje. Essa aula vai ser uma aula abençoada, você não pode perder. Então vamos lá, Passando para o nosso primeiro tópico, nós vamos falar sobre os filhos de Isaac. E lá em Gênesis capítulo 25, versículo 21, nós vamos ver ali que Isaac ele orou e ele pediu para que Deus lhe desse um filho. E quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que aquilo que estava acontecendo com Rebeca, a esterilidade, era uma coisa que acontecia, com várias mulheres da Bíblia. Nós vemos que eram mulheres estéreis, A esposa de Abraão, Sara, era estéril. Rebeca, a esposa de Isaac, era estéril. Nós vamos ver mais para frente Raquel, a esposa de Jacó, também era estéril. Ana, a esposa de Eucana, estéril. Novo Testamento, Isabel, a esposa de Zacarias, também era estéril. E nós vamos ver aqui que todas elas têm em comum é que todas elas geraram. E no número 1 nós vemos então que Isaac ele orou e ele clamou para Deus para que a sua esposa gerasse. E nós vamos ver então que a sua oração foi atendida. E eu quero perguntar para você, você já teve uma oração atendida? O nosso Deus ele é um Deus que ouve e responde às nossas orações. Vamos dando sequência então. Olha só, nós vamos ver então que ele ora, e aqui o número 2 fala, Rebeca fica grávida. E o que eu acho muito interessante, que nós vamos ver aqui conforme o texto ali de Gênesis capítulo 27, versículo 22, nós vamos ver ali, meus amados, um atributo de Deus que é a onisciência. Quando então Rebeca engravida, Deus ele vai fazer uma visita e vai falar para ela aquilo que iria acontecer nessa gravidez. E Deus ele fala, olha, 2 nações estão no teu ventre. E Deus ainda fala aquilo que vai acontecer no futuro. Ele fala, olha, desses teus 2 filhos, o filho mais velho, que no caso é Esaú, ele vai servir ao mais moço, que é Jacó, que se torna então Israel. Nós vamos ver então que Rebeca ela tinha essas 2 nações no seu ventre. Por quê? Porque de Esaú vai surgir mais para frente a nação chamada dos Edomitas. E de Jacó, como todos nós sabemos, vai vir as 12 tribos, e vai ter então o surgimento da nação de Israel. Por isso então que 2 nações estavam dentro do ventre de Rebeca. Outra coisa também interessante que Deus falou era algo que não era normal acontecer, porque geralmente aquele que tinha o mais velho, aquele era que tinha proeminência sobre o mais novo.
só que Deus fala, não, olha, vai ser diferente na tua família, né? Aquele mais novo, na verdade, ele não vai servir o mais velho, mas vai ser o mais velho que vai servir a ele, né? Então nós vamos ver que Deus é um Deus de escolhas soberanas, né? Então desde o ventre ali, Deus já sabia tudo aquilo que iria acontecer, tanto com Jacó quanto com Esaú. Da mesma maneira, Deus ele conhece, né, a mim e a você. O Salmo 139 fala que Deus ele nos sonda, Deus ele nos conhece, né? Deus ele tem escrito todos os dias da nossa vida, estão escritos no seu livro, né? Está tudo determinado. Então, descanse e confie, né, que Deus ele tem os planos dele muito melhores e muitos maiores do que os nossos planos. Nós precisamos apenas confiar, descansar e deixar Deus agir. Então vamos seguindo aqui, já no número 3 do nosso primeiro tópico, vamos ver agora sobre o nascimento, né? Quando Isaac tinha cerca de 60 anos, Rebeca deu à luz a 2 filhos gêmeos. E nós vamos ver aqui, meus amados, né, como nós sabemos, nenhum filho é igual ao outro, né? E na verdade eles eram totalmente diferentes um do outro. Esaú, né, fala que ele era peludo, né? Então por isso vem o nome Esaú, ou também porque ele era ruivo, e aí também vem o nome Edom, né, que é vermelho. Então esse significa o significado do nome de Esaú. E aí também Jacó. Por que ele teve esse nome Jacó? Jacó significa aquele que segura o calcanhar, né? Por quê? Porque Esaú foi o primeiro a nascer, mas quando ele nasce, Jacó nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú, né? E é interessante que eles brigavam desde o ventre materno, né? Que elas já estavam aquela luta, aquela guerra dentro da barriga, né? Coitada da Rebeca, devia ter muitas dores durante a gravidez, porque as crianças eram animadas no seu ventre. Mas vamos dando sequência, né? Já vamos passar aqui então para o nosso tópico de número 2, né? Agora vai falar sobre a juventude, sobre a mocidade, algo muito interessante que aconteceu, que foi quando Esaú ele vende o seu direito à primogenitura. E o número 1 vai falar assim, ó, preferência entre filhos e os prejuízos que isso traz, né? Nós vamos ver agora, conforme vai passando os anos, né, nós vamos ver que começou a acontecer preferências dentro lá da casa de Isaac e de Rebeca, né? Eles tinham 2 filhos e nós vamos ver que cada um deles preferia um dos filhos. Nós vamos ver que a característica de Esaú ele era um caçador, né? Então ele era uma pessoa, era um jovem, né, que ficava fora de casa, ele caçava e ele trazia os animais dessa caça, e isso agradava muito ao seu pai, né? Isaac gostava muito, né, talvez ele ficava em casa esperando, né? Ó, meu filho, vai lá, traga a caça, né, que o papai quer comer, sei lá, uma lebre, ou um animal que eles caçavam na época lá. Um cabrito, alguma outra coisa, né? Um veado, não sei qual que é os animais que eles caçavam na época. Mas então, o pai preferia isso. Agora a Bíblia fala que Jacó, ele era homem pacato. Jacó era homem caseiro, aquele que ficava junto ali da mãe, né? Talvez ajudava nas coisas ali mais domésticas. Então Rebeca, ela preferia mais a Jacó. Agora Isaac, ele gostava mais do filho Esaú. E isso, meus amados, ele trouxe muitas consequências, né? Trouxe muita divisão, muitas brigas, muitas contendas para o meio da família, né? E nós temos que ter muito cuidado, né? Você que é pai, você que é mãe, tenha cuidado para não ter assim uma preferência. Ah, não, o meu filho esse vai estudar numa escola particular. Ah, não, aquele outro eu vou colocar num colégio público. Ah, esse meu filho eu vou comprar só roupa boa. Ah, não, aquele outro ali usa o que os outros dão. Temos que ter muito cuidado, porque isso ela forma marcas, né? Traz marca ali no caráter, né? No emocional, e isso depois vai gerando vários conflitos na família. Então temos que ter muito cuidado, né? Para não ter preferência entre um filho ou outro. Mas infelizmente na casa, né, de Isaac e de Rebeca acontecia as preferências, e vai acontecer então as brigas, os conflitos familiares. Depois no número 2 vai falar então
sobre o valor da primogenitura. E aqui, meus amados, falando sobre o valor da primogenitura, né, por que era importante? O que o filho mais velho ele tinha que o filho mais novo não tinha? Né? E quando nós olhamos lá para a lei de Moisés, lá em Deuteronômio, nós vamos ver em Deuteronômio capítulo 21, lá no versículo 17, que fala assim, falando sobre os direitos, o direito do primogênito, fala assim: mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura é dele. Então, meus amados, o filho primogênito, né, de acordo aqui com Deuteronômio 21, 17, ele recebia uma porção dobrada da herança do pai. Né? Então, ele recebia 2/3 da herança ficava com o primogênito. Então, pensa, né, as riquezas que Isaac tinha, o dobro de tudo, o dobro da metade do que ele possuía, quando chegasse o momento de repartir a herança, era para Jacó ficar com 1/3 e era para Esaú ficar com 2/3. Só que nós vamos ver agora que ele vai trocar, né? Ele vai desprezar esse direito que ele tinha de primogenitura, ele vai fazer uma troca, né, por algo que não tinha nada de valor. Né? Nós vamos ver aqui, no número 3, né, nós vamos ver que Esaú ele vende o seu direito à primogenitura. Então nós vamos ver que vai chegar um dia, né, que a lição vai falar, a Bíblia fala, né, que Isaac já estava velho, já estava avançado em idade, né, e ele já sabia que estava próximo até mesmo da sua partida, e assim como era de costume, né, de todos os patriarcas, um pouco antes ali da sua morte, ele chamava seus filhos para que seus filhos pudessem ser abençoados. Né? Então, o que ele faz? Isaac ele chama Esaú e fala: olha, meu filho, vai, pega uma caça, né? Caça e traze para mim e me prepara essa caça, porque eu quero te abençoar. Né? Nós vamos ver então agora que vai acontecer esse momento agora. Né? Então, ele vai buscar a sua caça, né? Ele vai fazer a sua caça, e nós vamos ver que quando ele retorna, né? Ele retorna com muita fome, né? Daquela caça, né? Ele retorna ali talvez um dia, 2 dias sem comer, né? E quando ele retorna, o seu irmão, né, Jacó, estava ali esperando, e ele fala: olha, meu irmão, né, já que você está com tanta fome, né, dessa caçada, né, então eu tenho aqui para você um prato de lentilhas. E nós vamos ver agora que ele troca, né? Ele troca aquilo que ele tinha de muito valor, né? Que era o seu direito de primogênito, de receber uma porção dobrada ali da herança, e ele troca por um prato de lentilhas. Né? Então ele foi ali, o seu irmão, né, Jacó, ele usou de astúcia para com seu irmão, e assim então ele compra o direito. Então agora quem passa a ter o direito de primogenitura não é mais Esaú, e sim Jacó, né? Porque Esaú ele vendeu o seu direito de primogenitura. Nós vamos ver agora, né, também mais para frente agora, quando Isaac manda Esaú preparar o seu guisado. Né? Então nesse momento agora, né, como eu havia comentado, né, anteriormente, né, chega o momento então da bênção, né, quando ele chega que ele vai ali, o Isaac vai abençoar seu filho, né, mas infelizmente, né, nós vamos ver que nesse momento, quando ele vai preparar o seu guisado, fala que depois de comer, Isaac pretendia abençoar Esaú antes de sua morte, pois não queria perder mais tempo. Então seu pai fala com o seu filho: vai, meu filho, prepara essa caça, né, que eu quero te abençoar. Né? Com certeza ele foi muito ansioso fazer a sua caçada, e nós vamos ver o que vai acontecer então agora no retorno da caçada. Né? Nós vamos ver o plano de Rebeca. Né? Nós vamos ver aqui, a lição vai falar que Rebeca arquitetou um plano desonesto para mudar a situação. Com astúcia, ela chamou a Jacó e lhe disse que ouvia seu pai pedir a Esaú que fizesse um guisado
para que ele comesse e o abençoasse. Então aqui, meus amados, né, como nós vimos no começo da lição, né, Deus havia falado com Rebeca que o filho mais velho iria servir o mais novo. Porém, nós vamos ver que assim como Sara, né, que ela quis dar um jeitinho lá quando ela não engravidou, né, e ela pegou e deu a serva egípcia, Agar, né, para Abraão, nós vamos ver aqui agora semelhante, né, acontecendo novamente, alguém querendo dar uma ajuda para Deus. Nós vamos ver então que ela ouviu, Rebeca ouviu quando Isaac pede para que Esaú vá caçar, e ela foi e se adiantou. Ela se antecipa então, ela manda ali Jacó pegar os cabritos, pegar 2 cabritos, ela mesma manda preparar, né, e traz agora então aquele cozinhado para o pai. Né, Jacó ele não era peludo, né, na verdade ele era liso, né? Ela até coloca ali, manda ele se vestir, né, coloca a roupa de Esaú, né, ele chega ali então, né, o seu pai já estava velho, né, Isaac já estava cego, e ele pensa então, ouve ali a voz de Jacó, mas ele vê o cheiro, é de Esaú, né, então ele abençoa, né. Nós vamos ver então que quem foi abençoado por Isaac não foi Esaú, né, quem recebe a bênção então foi Jacó, né, e tudo isso foi um plano que foi arquitetado por Rebeca. Então Rebeca ela arquiteta esse plano e ela vai induzir então o seu filho ao pecado. Nós vamos ver que isso depois vai gerar muitas consequências, até mesmo porque o seu irmão Esaú, como fala aqui na leitura bíblica, Gênesis 27, 41, Esaú vai falar que, ele fala assim, Esaú, chegar-se-ão os dias do luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Nós vamos ver que isso gerou uma raiva, gerou uma raiva no coração, um desafeto no coração de Esaú referente a seu irmão Jacó. Ele teve até mesmo o desejo de matar o seu próprio irmão, um conflito familiar muito grave. Outra consequência também é que a partir desse momento, então Jacó ele tem que fugir da sua casa, ele vai e fica com Labão, e nós vamos ver que nunca mais a sua mãe Rebeca ela vai ver o seu filho amado Jacó. Então isso é o que? É as consequências. Nós temos que ter muito cuidado para não querer fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Passe isso para seus alunos. Nós devemos fazer assim como o salmista: esperei com paciência no Senhor. É fácil esperar? Não é. Mas nós vemos que Deus ele cumpre seus planos. A Bíblia fala que Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele já havia falado aquilo que iria acontecer, mas nós vamos ver ali então que ela no desejo ela quis apressar, e nós vamos ver que se a gente pegar uma árvore, se a gente for ver um fruto de qualquer árvore, sei lá, um pé de manga, se você pegar o fruto verde, não é o momento ainda, aquilo não vai fazer bem. A mesma coisa quando passar o tempo. Então tem que ser tudo no tempo certo. Deus ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Só que infelizmente teve esses conflitos familiares, por falta de sabedoria, ali da mãe, de Rebeca esperar o momento, o tempo certo para o cumprimento da promessa, porque entre a promessa e o cumprimento tem o processo. E ele estava passando pelo processo. Nós não podemos adiantar essas fases do processo de Deus em nossas vidas. No tempo certo, ele cumpre as suas promessas. Mas infelizmente aqui, ela então induz o seu filho Jacó ao pecado. E depois, por último, as consequências dos atos. Nós olhamos para a palavra de Deus e a Bíblia nos fala que tudo aquilo que o homem plantar, ele certamente colherá. Nós precisamos então ter muito cuidado com o nosso plantio. Nós precisamos sempre plantar as nossas melhores sementes, porque o plantio ele não é obrigatório, porém a colheita ela é obrigatória. Tudo aquilo que nós plantarmos, nós colheremos. Então nós precisamos ter muita sabedoria em nossas ações, para que não aconteça assim como aconteceu
com a família, né, ali de Isaac e Rebeca. E por último, meus amados, já para concluirmos, nós vamos ver que Esaú ele despreza o seu direito à primogenitura e ele sofreu as consequências desastrosas. Mas também aprendemos que a predileção de Isaac e Rebeca pelos filhos trouxe consequências danosas para toda a família, assim como o plano mentiroso. Jacó passou muitos anos de vida sendo enganado, até que teve um verdadeiro encontro com Deus e a sua vida foi mudada. Nós vamos ver aqui, a lição fala sobre algumas, como que Jacó ele era antes do seu encontro com Deus. Então, antes de ele se encontrar com Deus, ele era oportunista. Depois do seu encontro com Deus, ele se tornou verdadeiro. Antes ele era mentiroso, depois se torna paciente. Antes ele era enganador, depois se torna trabalhador. Antes ele confiava em sua esperteza ao invés de buscar a Deus. Depois do seu encontro com Deus, ele confia em Deus para o abençoar e busca a sua direção. Que eu e você também possamos ter esse mesmo encontro que Jacó teve com Deus. Jacó ele lutou com seu irmão no ventre, ele lutou com todos, ele lutou com seu sogro, mas chegou o momento que ele também teve que lutar com Deus. E naquele encontro no Val de Jaboque, ele teve a sua vida totalmente transformada. Que eu e você tenhamos esse mesmo encontro com Deus, que Deus ele mude a nossa essência, ele mude o nosso caráter e que nós possamos ser transformados conforme a sua imagem e a semelhança do nosso Senhor. Amém, meus amados? Semana que vem, mais uma lição abençoada, a experiência transformadora de Jacó. E essa lição está imperdível, vai ser uma grande bênção. Então que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família e continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Deus te abençoe e tenha uma aula abençoada. A paz do Senhor Jesus.